Olá pessoal, tudo bem? Eu vou fazer esse vídeo para mostrar como fazer de maneira básica o seu primeiro Scratch Build, tá? Então vou mostrar o que você vai precisar de ferramenta, o básico dos básicos, tá? Com exceção de alguma coisa que eu acrescente, mas será aquilo que eu vou colocar na bancada. E juntamente vou mostrar também na bancada o que vai ser usado em termos de material. Então ferramenta primeiro, vou mostrar para vocês pequeno alicate, um estilete, uma cola, alguma coisa assim. E vou mostrar para vocês também o material que vai ser usado. Duas tampinhas de detergente, uma basezinha de impressão 3D que não foi utilizada, e outras tampas, outros restos de materiais. Uma média de 5 a nem 10 peças no máximo que eu vou utilizar. E vou mostrar um processo rápido de como vai ser feito e a finalização. Levando em consideração que é apenas para mostrar de uma forma divertida como você pode fazer o seu primeiro Scratch Build, sem tanta preocupação com detalhes técnicos, detalhes de acabamento, mas para você aprender um pouquinho sobre isso e entender que o Scratch Build, ou construção do zero, é uma modalidade do plastimodelismo em que não requer kits comprados, e sim tudo que você tem à sua disposição dentro de casa, o que você coleta, que você pode usar para se divertir, montar blindados, robôs e coisas assim. Exemplo disso, eu monto naves e coisas assim, como eu mostro no canal, totalmente feitos com sucata, né? E esse aqui é um exemplo de uma nave que eu construí. Tem outros exemplos que eu já mostrei nos canais, mas é só para vocês verem, tá? Então, a partir de agora, acompanhe o vídeo até o final. E deem um like, por favor, ajuda bastante. Vamos lá, pessoal. Falando um pouquinho de ferramental, tá? Eu sempre guardo paninhos assim. Eu até peço para minha esposa lavar eles à parte. Esses aqui estão um pouco sujos, que estão sendo usados aqui na minha oficina. Mas eles servem para o propósito. Como vocês podem ver, isso aqui é o máximo que você precisa para começar. Se você tiver um alicate de corte em casa, um alicate de unha para cortar pequenas pecinhas plásticas, sempre é legal, tá? Esse alicate eu comprei na internet, não paguei caro. Em geral, o que tem aqui para mostrar para vocês não custou mais de R$150, mais de R$100, R$150. Mais um exemplo, isso aqui é um alicate, pode ser um alicate de corte, esses de fio elétrico, que chama de alicate chato, né, de bico chato, ou pode ser um alicate de cutícula, alguma coisa assim, desde que sua mulher não brigue com você. Uma pinça prática, básica, que você vai usar para pegar pequenos objetos e colar, né? Dois pincéis. Tudo que eu for mostrar aqui para vocês eu vou usar na criação do meu pequeno Scratch Build básico. Aqui eu vou colocar um pincel para pintura da peça em geral, e aqui um pincel para os detalhes, para colocar letras, símbolos e coisas assim, um pincelzinho bem menor. Então um pincel grosso, um pincelzinho fino. Aqui o tema eu vou usar essas duas cores, cinza e amarelo. Talvez eu use uma cor preta para detalhes, mas aí eu posso fazer até com uma caneta permanente. O máximo que eu não coloquei aqui é a caneta permanente e uma cola, tipo Super Bonder, né? Eu uso aquela Tech Bond 793, que além de ser mais barata que a Super Bonder, ela vem mais, né? Vou colocar aqui para vocês. Então aqui é um exemplo, eu estou usando um estilete maior, tá? E estou usando esse estilete fino, de ponta removível pequena. Eu acho esse aqui o ideal, não é caro, você encontra também em qualquer papelaria. Lixa, eu estou usando aqui essas lixas de unha tradicional, e uma lixa de pé também, que você encontra em casas que vendem produtos, shampoos, produtos cosméticos e tal, e até em farmácia, né? E pessoal, por favor, uma régua, de preferência metálica, tá?
Essas réguas aqui você encontra em papelaria e são baratas. Na internet elas são mais baratas ainda, inclusive. São réguas que não custam mais de R$ 25, ou no máximo isso. E por que elas têm que ser de aço inox, de preferência, ou metal, principalmente aço inox? Porque você vai fazer cortes muitas vezes em folha de papel ou plástico com estilete e usando ela. E se for uma régua de plástico, cada acidente que você tiver aqui, você vai cortar a régua. E ela sendo de metal, ela é muito mais resistente. E pessoal, tomar muito cuidado com isso aqui, geralmente é afiado, e eu mesmo já, enfim, já me mutilei diversas vezes aqui. Outra coisa, existe no mercado tintas acrílicas brasileiras voltadas ao hobby, sim, agora, mas às vezes são caras. A Acrylex é uma das melhores tintas acrílicas, vamos por assim, da categoria de artesanato, e ela também serve bastante para o hobby. Eu uso muito ela, além das, eu uso tintas até importadas, mas sou sincero com vocês, os meus últimos trabalhos foram feitos com essas tintas e elas entregaram um trabalho extremamente legal. Olha, um dos grandes segredos está aqui. A forma de você manusear com carinho as coisas, as ferramentas, você desenvolve coisas incríveis e criativas. Então, pessoal, aqui eu vou acrescentar cola, tá? Aqui, para vocês entenderem. Que é a cola 793, né? Que eu falei da Tecbond. E no máximo, pessoal, uma caneta, vou pegar aqui uma caneta de uma marcadora de texto, uma permanente, até para detalhes e coisas assim, no objeto que você for construir, tá bom? Então eu vou partir agora para o material que eu vou usar. Bom, pessoal, basicamente eu vou desenvolver o meu scratch build com isso aqui. Isso aqui são potinhos aqui, no caso potinhos de shampoo pequenininhos de hotel, mas pode ser potinhos de tinta ou coisas assim. Você vai achar praticamente tudo isso dentro da tua casa, né? Então aqui vocês percebem que essas são as pontinhas de detergente. Isso aqui fica incrível na parte de trás de um motor de uma nave, alguma coisa assim. Vai ficar bem legal. Aqui é um pedaço de LCD, tampa traseira de controle remoto velho, né? Algumas outras peças que eu encontrei aqui pela casa, uma engrenagem plástica de impressora, botõezinhos de calculadora velha, canudinho que talvez eu use, talvez eu não use, mas por fim, é mais ou menos dentro disso aqui que eu vou construir o meu flutuador, minha nave flutuadora, meu robô flutuador. Tá bom, pessoal? Então, vamos ver como vai ficar. Bom, pessoal, vou começar aqui com o motor, ou podemos chamar de tanque, né, do nosso veículo. Então, quando o adesivo ficar complicado para soltar, usa sempre um pouquinho de thinner e solvente num pano. Você tira o máximo que você puder dessa película e vai ficar aquela goma grudenta. Um pouquinho de nada de solvente, de thinner, no pano, umas devidas passadas, né? Você consegue deixar isso lisinho. No caso aqui, esse adesivo foi super carinhoso aqui comigo, democrático, e saiu totalmente, né? Gente, o que eu vou fazer agora? Eu vou dando um exemplo aqui para vocês entenderem um processo aqui, ó. Com muito cuidado para não machucar a mão, eu vou cortar aqui. Geralmente tem que ter muito, geralmente não. Às vezes essa parte é molinha, às vezes é dura, você tem que tomar muito cuidado para não machucar a mão. Então, com um certo cuidado, eu vou cortando essa parte aqui. Só estou dando um exemplo para vocês verem como é prático. Cortando essa parte de cima aqui do que seria o encaixe da tampa do frasco. Com a lixa eu vou igualar todas essas rebarbas aqui. Então eu faço o possível para igualar toda a rebarba aqui.
Olha, se eu precisar fazer um time lapse aqui, um tempo corrido, dá para mostrar para vocês que ficou bem lisinho. E principalmente ficou áspero, ficou com a lixa. O que acontece? A aspereza disso aqui. Agora eu vou pegar a tampinha do detergente. Ó, essa é a parte furada da tampinha maior e essa é a parte de cima. Essa é a parte que eu vou lixar também um pouquinho para criar uma aspereza, deixar fosco a parte de baixo da tampa. Por quê? Porque aonde tiver fosco, a cola pega bem. A cola tem uma aderência muito maior. É muito mais difícil soltar. Então, por exemplo, aqui eu vou passar em torno de tudo aqui a cola, né? Faço um pouquinho, poderia ter passado menos, mas tudo bem. E aqui eu vou colar a tampa do detergente, tomando cuidado para que fique simétrico ou próximo a isso. Olha só que legal, já fica todo, né? Fica uma peça só, parece a exaustão traseira do motor da nave, ou até um tanque, um cilindro, alguma coisa que a gente fosse criar, né? Mas olha como fica prático. Então, sempre lixa quando você for juntar aqui uma estrutura plástica para outra, para facilitar, porque o Super Bonder, dependendo do local onde ele for colar, se for muito liso, ele cria película e solta. E justamente um trabalho, às vezes, que você está ali concentrado e começa a dar problema, e aí parece que a cola resolve não colar mais, mas não é. É a falta de aderência mesmo. Então, com a lixa você consegue essa aderência. Olha que legal como ficou. Eu já tinha feito um outro aqui, então eu já tenho os dois tanques aqui para colocar nessa. Eu vou colar aqui nessa lateral aqui, tá? Da tampinha aqui do controle remoto. Depois aqui eu vou colocar essa parte aqui em cima e vou montando e vou mostrando o processo para vocês, tá? Eu vou colando o máximo que eu puder do que está aqui e deixar dentro dos meus conformes aquilo que eu quiser fazer do veículo, e vou mostrar o processo para vocês, não completo assim, item por item, até pelo tempo do vídeo, mas para vocês irem mais ou menos tendo ideia de como dá para fazer com pouca coisa um veículo em scratch build, tá bom? Bom, eu tinha até feito um time lapse rápido como estava colando isso aqui, mas eu acabei tendo um problema aqui com o vídeo e, enfim, acabei adiantando aqui o processo, tá? Mas eu vou continuar aqui a partir de agora.
tinta. Bom, pessoal, vou dar uma segunda demão agora, tá? Eu retardei o processo de secagem usando um secador. No caso aqui eu tenho um soprador de calor, tá? Mas você pode usar um secador de cabelo normal. Isso para retardar, para acelerar o processo. Ou deixar na janela secando por uns 20 minutos, tá? Mas aqui no caso, com o secador, você retarda o processo para 3 minutos, né? 4 minutos mais ou menos. Só uma dica, nunca colocar a boca do secador próximo ao plástico, porque você vai estragar, vai derreter, vai estragar a criação. Então sempre você, quando for usar o secador, sempre, seja o soprador ou secador, sempre faz um efeito de concha de longe, mas nunca use muito perto. E sempre em leques rápidos, porque quanto você concentrar no objeto, você vai com certeza furar o objeto, derreter, tá? Então eu vou dar a segunda mão aqui de amarelo para completar o serviço e já mostrar para vocês como é que vai ficar. Talvez até precise de mais uma demão ainda, porque tem áreas plásticas em preto e eu não apliquei um primer aqui de fundo, porque, como eu falei para vocês, eu estou fazendo um scratch build básico, mas para mostrar que dá pra gente ser criativo com pouca coisa, tá? Então, vou continuar aqui a pintura. Talvez eu dê mais uma demão. Isso é um processo que todo mundo vai ter que fazer. Ó, já tá começando a cobrir praticamente tudo, mas ainda há áreas pretas aqui. A gente quer aqui, eu quero a estrutura inteira uniforme amarelo. Os detalhes que eu for dar depois é por conta da minha criatividade. No entanto, ela tem que ser amarela, ela vai ser amarela, tá bom? Bom, foi pintada, tá? A parte amarela dela. Vocês podem notar aqui os detalhes que eu queria fazer. Claro, a tinta pintada com pincel, talvez até um artista alguém mais habilidoso que eu tenha uma prática de trabalhar com pincel, com certeza melhor que a minha, tá? Eu tô acostumado a usar lata spray para os meus scratch builds e muito aerógrafo, né? Mas também uso pincel para alguns detalhes, tá? Eu fiz essas duas cores, o cinza e o preto, para destacar, mas principalmente para mostrar para vocês uma coisa muito interessante. Eu fiz aqui embaixo, mas eu vou fazer em outras áreas para vocês verem. Vocês podem notar o cinza aqui como se fosse um descascado do amarelo. Então isso é muito legal quando você quer fazer uma pintura de um veículo da área industrial, ou até mesmo um veículo militar, ou alguma coisa assim relacionada. Vou dar um exemplo. Isso aqui fosse um pequeno transporte, uma pequena nave civil, mas de uma indústria, alguma coisa assim, numa cor amarela, como as cores de uma Caterpillar, um Volvo, um veículo assim. Sofre desgastes, né? Então, assim, para dar o efeito do descascado, você pega um pincel bem fininho ou uma caneta. Eu uso muito aquelas canetas que você compra de tinta cromada, que tem uma bolinha dentro, eu esqueci o nome agora, existem de várias marcas. Você faz um efeito, mas também dá para fazer com um pincel. Então eu molhei o pincel na tinta cinza, né? E eu vou dar esse desgaste aqui, ó. Olha que legal, não sei se dá para vocês verem tão chato, né? Às vezes não dá para, ó, dá para ver sim, dá para ver. Aqui eu vou fazer alguns outros desgastes. Não era para ir aqui, né? Mas eu vou corrigir isso agora, antes que eu estrague a pintura, né? Apesar de ser uma nave suja, assim, com desgastes, não é para estragar o efeito que eu queria dar. Bom, voltando aqui, são acidentes de percurso. Então olha que legal, ó, tem um desgaste, eu estou fazendo um desgaste em toda a área,
para parecer que ela tem descascado, né? Da pintura mesmo, coisa assim. Eu não sou muito bom para fazer vídeos, pessoal, de processo, né? Mas pessoas me pedem às vezes isso. Vou começar agora sendo um pouquinho obrigado a fazer. Até com o dedo mesmo você consegue. Olha só que legal o efeito do desgaste. Aqui, ó. Na pintura mesmo. Olha só. Não sei se dá pra ver aqui. Então parece que a nave ou o veículo, seja ele qual for, ele sofre um desgaste, um descascado na tinta, né? Eu chamo de desgaste, mas é como se fosse um descascado. A tinta tivesse descascado em algumas áreas. Pô, fica muito legal, né? Fica um efeito bem legal. Então eu vou trabalhar em alguns outros detalhes para finalizar essa parte aqui e partir para, olha só que legal, partir para outra etapa aqui para mostrar para vocês os acabamentos aqui, tá? Então eu retorno já com alguns outros detalhes. Já fiz alguns desgastes na nave toda, para dar um efeito de ferrugem, né? De ferrugem não, de desgaste mesmo, de descascado de tinta. Agora eu vou fazer uma janelinha aqui, alguma coisa na frente com a caneta permanente, depois vou cobrir com a tinta preta para dar um efeito como se fosse a janela da frente da nave, tá? Então essa partezinha aqui vai ser onde seria a cabine do transporte. Então vou fazer aqui, estou usando uma tinta dessas, uma caneta, perdão, dessas permanentes preta. A minha não está muito boa não, já foi muito usada. Vamos ver se eu consigo arrumar uma melhor aqui. Essa aqui já está um pouquinho desgastada, né? Se eu tenho uma melhor aqui para mostrar. Senão eu vou apelar para a caneta Bic preta, acho que eu consigo o resultado aqui. Eu preciso, deixa eu ver se eu consigo aqui, meu Deus, marcar aqui. Mas fazer ao vivo dá nisso, né? Eu tenho aqui uma, eu vou arrumar uma já e já volto. Vou usar um pouquinho de tinta preta aqui. Ai, meu Deus, diluir, o ideal seria até diluir um pouquinho mais, mas não tanto. Ah, olha, por que eu fiz a marcação com a caneta preta? Para não me preocupar muito com a mão firme aqui nos resultados. Eu vou mostrar de perto para vocês como com a caneta melhora bastante, porque ela faz aquele contorno necessário para evitar, mesmo assim não ficou grande coisa não, mas eu vou conseguir arrumar aqui para ficar um resultado bem legal. É assim, com o tempo a gente se aprimora na prática, e aí a gente vai aí você começa a usar outras técnicas. Você começa a usar o mascaramento com aerógrafo, você começa a usar alguns efeitos mais avançados, tá? Mas é assim, esse vídeo tem o intuito de mostrar para você como dá para você fazer alguma coisa, para princípio, para testar, para ver se você gosta mesmo disso, está dentro daquilo que você quer começar a fazer, porque é um gasto muitas vezes alto e desnecessário, não? Fala, pô, gastei uma grana, não era isso, agora como é que eu vou reverter essa grana? Essa grana não volta, entendeu? Olha como é que fica legal a janela aqui na frente. Agora, claro, eu vou fazer alguns detalhes com a caneta preta para deixar a coisa mais simétrica aqui, né? Então, eu peço licença para vocês aqui no vídeo. Eu vou pegar a caneta e vou passar com mais cuidado e vou precisar aqui tem um pouco mais de... Pera aí, eu acho que dá para fazer aqui sim, dá. Vou mostrar direto sem parar o vídeo. É porque seca rápido aqui. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Então, o legal é você gastar com o tempo, você guardar uma grana para começar a investir
e ir aprimorando, mas para isso é interessante você experimentar primeiro, ver se é isso que você quer. Foi o que eu fiz. Eu tinha medo de gastar um dinheiro e desistir, né? E hoje, hora de folga, eu corro aqui para minha caverninha, minha oficina, e fico aqui montando. Então, mais ou menos, pessoal, a janela da nave tá pronta, né? Agora tem uma janelinha assim. Vou limpar o bico para tentar salvar a caneta, que não é o ideal de se usar, mas é como eu falei, a gente vai usando o que tem aqui em mãos. Vou ver se eu consigo dar outros acabamentos. Aqui vocês podem ver que ficou amarelo como um cilindro, né? E aqui eu fiz uns desgastes. Você pode fazer até com a caneta depois, ou como eu utilizei com a tinta cinza. Aqui eu vou passar agora, eu vou aguar um pouco de água na tinta acrílica e vou dar uns efeitos de sujeira aqui para deixar ela mais envelhecida ainda, tá? Então eu vou pegar um pouquinho, no caso eu nem vou precisar pegar água. Eu vou pegar aqui eu vou pegar um pouquinho de água destilada que eu tenho aqui na minha mesa, mas pode ser água comum também, não precisa ser essa água destilada que eu tenho aqui não, tá? É que por uma questão aqui por trabalhar com parte mecânica, eu acabo trazendo um pouquinho dessas coisas para dentro de casa, então eu acabo tendo a mais, mas não é necessário. Aqui eu vou usar o pincelzinho fino mesmo, vou criar essa aguinha suja aqui. O que eu fiz? Perdão, não estou mostrando aqui para vocês. Deixa eu abaixar aqui, gente, perdão, por favor. Opa. Então, eu peguei aqui uma outra tampinha, uma traseira de lata de refrigerante. Peguei um pouquinho de tinta acrílica preta e coloquei um pouco de água aqui para deixar bem leitoso. Se eu consigo fazer os efeitos, vou mostrar para vocês aqui. Como fossem efeitos de sujeira, né? Aqui a gente sempre usa o paninho para tirar o excesso, né? Para parecer apenas que está sujo. Então, é sempre assim que se faz. Vamos lá aqui, ó. Aqui, esses detalhes, eu venho com o pano novamente e vou passando aqui para tirar o excesso, até porque o negócio é manter ela amarela, né? Só que como se ela tivesse suja, né? Se eu tivesse usado. Então, novamente aqui, a mesma coisa. Aqui, ó. Legal que fica o efeito aqui nessa cavidade aqui, então excelente para explorar. Olha que legal. Mesma coisa aqui onde tem a parte de baixo dos tanques ou dos motores, vamos por assim. É a mesma coisa, legal. Uma coisa, um desgaste, né? Aqui atrás, então, nossa senhora, aqui ele tem que usar bastante para dar um efeito maior de desgastes aqui. Eu vou usar bastante. Eu vou desgastar agora com o pano, tirar o excesso. Aqui para mostrar para vocês. Olha que legal que fica. Meu, como fica legal. Não esqueci de pôr mais um pouco desse lado aqui, para parecer mais. Nossa, fica muito legal, gente. Mesma coisa.
pano aqui, tiro só o excesso, né? Para não parecer que foi pintado, e sim sujo mesmo e desgastado com o tempo. Olha só que legal, olha o efeito, que legal que fica. Mesma coisa aqui, mesma coisa desse lado aqui, né? Vou correr aqui para tirar rápido, para não, porque a tinta acrílica acaba secando e aí ficando um efeito como se fosse pintado mesmo, e não é isso que a gente quer. Então, aqui até dá para pôr um pouco mais aqui. Aqui, ó, eu vou fazer uma coisa aqui. Não sei se vai ficar muito legal, não mudou muito, mas tá dando um efeito de gasto. Aqui no bulbo aqui também é a mesma coisa. Vai deixar um pouco assim. Tá muito legal isso aqui. A nave voa, é claro, voa, ela está em movimento, então sim, existe um efeito de desgaste para trás sempre, né? Isso, até dá para melhorar isso com um pouco mais de paciência, mas aqui, ó, aqui é onde cai uma chuva, alguma coisa, então fica aqui na área da cabine, fica sempre essa sujeira. Gente, olha só que legal. Eu não sei se, eu acho que às vezes a luz não é propícia aqui nesse caso, mas depois eu vou mostrar um vídeo com o acabamento final. Mas olha que legal que fica. Olha que bonitinho fica esse transporte, né? Aqui embaixo também, eu não esqueci a parte traseira. Eu vou fazer a mesma coisa aqui com a engrenagem, então fica mais legal ainda, porque dá a impressão de ser uma coisa industrial. Mesmo efeito de sempre, parecer envelhecido. Olha, aqui são as minhas besteiras aqui, derrubar as coisas, isso é bem típico do Edmundo aqui. Bem atrapalhado, pessoal, muito atrapalhado. Aqui, deixa eu limpar isso aqui, senão eu só pioro aqui as coisas. Bom, aqui com o preto eu posso dar um efeito aqui dentro, tá? Com a tinta preta crua mesmo, sem água. Vou dar um efeito aqui na traseira do motor, parecer que é um motor, né? Mesmo, então eu vou pintar aqui a parte de dentro. Eu não tinha pintado, eu vou aproveitar que a tinta preta tá aqui fora, eu vou cobrir aqui a parte de dentro de preto. Pô, ficou legal. Tirar, pode usar o dedo, gente, tira um pouquinho do efeito aqui do desgaste. Parece que tira, mas não tira. Pronto, agora sim, agora o motor lá dentro tá escuro, tá como se tivesse uma queima natural de combustível, olha só, né? Então fica uma coisa que eu passo o dedo aqui só para dar uma ofuscada, que eu posso passar também um pouco de pretinho aqui, parece que tá sujo, queimado, mas gente, não vamos exagerar não, senão perde a característica. Então traseira, como vocês podem ver, né, tá bem judiado. Com relação ao descasque que eu falei, descascado, eu tenho uma caneta que eu sempre uso, que ela é ideal para essas coisas. Eu não tô com ela aqui agora, mas para não precisar ficar usando a tinta cinza, como eu tô usando aqui, tá? Para descascar, não é que não seja ideal, é o que a gente tem, a gente usa, tá?
Vocês podem ver aqui que eu estou detalhando um pouquinho mais. Você pode usar essa caneta que eu falei. É uma caneta, parece uma... Eu tenho ela guardada em algum lugar agora, mas eu não vou pegar. Eu não coloquei ela aqui para trabalhar, então eu não vou utilizar. Mas assim, ela dá um efeito de descasque muito legal. Mas olha, você usando assim, ó, como eu estou fazendo assim, é bem legal que, ó, o dedo mesmo, você faz o tanque parecer que tá sujo, velho, descascado, né? Pessoal, olha que legal que fica. Olha que show que fica, né? Uma coisa envelhecida. Aqui é a mesma coisa. Opa, perdão. Cadê o cinza? Tá aqui. Mesma coisa aqui. Meu tanque vai parecer um tanque bem utilizado, né? Aqui é a mesma coisa. No desgaste do cilindro aqui da parte de cima. Enfim, fica uma coisa bem... Eu acho que tá pronto essa parte da nave, que seria os 89, 90% da nave, tá? Então, é como se fosse uma nave de carga, ou uma nave, uma empilhadeira, né? Com essa parte aqui de baixo, ou qualquer coisa que a gente crie, né? Que identifique ela, fica legal, ela fica uma coisa industrial. O que vai faltar para ela agora é colocar números, letras e coisas aqui para identificar. Eu sugiro alguns decalques que se encontre no mercado para colocar aqui, ou se você tiver uma mão firme, até fazer. Minha mão não é muito firme para algumas coisas não, tá? Mas eu vou fazer alguns detalhes aqui para mostrar para vocês. Então, por exemplo, aqui está bem seco. Eu posso usar a régua, uma régua pequena, ou posso usar até parte aqui, como vocês podem ver aqui, do pincel, e desenhar, vamos dizer, um 0 aqui, tá? Então, olha só que legal. Vou desenhar um número 0 aqui. Vou mostrar para vocês como vai ficar. Não sei se isso aqui é o ideal, mas você pode usar uma régua, ou se você tiver a mão firme mesmo, fazer, que não é o meu caso, né? Não tenho muita mão firme não, para isso. Mas vamos dizer que aqui seja um 0. Puxar aqui vou arriscar puxar aqui com a mão mesmo, mas ó, aqui vamos pôr um 0 aqui. Olha só, já começa a montar um 2 aqui do lado, 0,2, pode ser um 0,2, 0,3, pronto, tudo. Então, olha que legal, ela já é uma nave, uma numeração aqui, ó, né? Tem que repetir do outro lado a mesma coisa. É chato, mas faz parte, né, da brincadeira. Aproveita que tá com o vermelho aqui, faz um efeito aqui na frente. Você pode fazer um efeito aqui na frente, uma bolinha aqui de cada lado, como se fosse uma lampadinha, tá? Dá pra gente usar o vermelho para outros detalhes nela. Mas, por exemplo, olha que legal que ficou com o vermelho. Ficou show, né? Ficou muito legal. Eu vou fazer, vou até arriscar aqui fazer uns outros detalhes, talvez aqui no cilindro. Mas vou montar o outro 02 aqui e vou ver se com a mão firme aqui eu vou fazer outros desenhos aqui e vou mostrar um resultado para vocês, tá? Aí fica um resultado final com a caneta e com os detalhes para vocês verem. Bom, fiz os acabamentos em vermelho, tá? A parte de segurança aqui, as fachazinhas de segurança,
né, que vocês podem ver aqui o número aqui no tanque, e tá pronto. Eu vou mostrar agora um vídeo dela mais detalhado. Podia pôr mais algumas coisas aqui, mas aí fica por cada um, né? Cada um, no caso aqui, a minha ideia foi mostrar para vocês um exemplo bem simples do Scratch Build, tá? E da maneira que dá para você construir as coisas com sucata. Eu adorei fazer esse exercício rápido aqui. Com certeza eu vou guardar essa navezinha na minha coleção com muito carinho, tá, pessoal? Isso aqui é bom, isso é bom em todos os aspectos, é bom para a cabeça da gente, é um treino interessante. E, por exemplo, se eu fosse fazer um vídeo para um filme e eu precisasse de uma área toda que fosse filmada, por exemplo, um filme como Alien, né, o Resgate, filmes assim que mostram esse tipo de veículos, você pode colocar isso numa distância e, isso aqui fica excelente, né, na gravação. Engano seu que precisa de mais detalhes do que isso para aparecer na filmagem ou ficar interessante, tá, pessoal? Então é isso aí, eu vou concluir aqui, vou deixar ela em exposição para vocês verem aqui para terminar o vídeo. Um abraço.